faça presente no coração de todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Todos nós sabemos que Jesus, quando andou por aqui, ele efetuou aquele período de tarefa dele em 3 etapas, que era falar, depois exemplificar e por último testemunhar. No início ele falou, e deve ter falado tão bem que acompanhava pessoas, num período que se não tinha nem mesmo um megafone, né? Quanto mais WhatsApp, rede social, e ele amontoava gente atrás dele. Até que chegou o primeiro momento que ele tinha que exemplificar o que ele falava. E o que ele exemplificava era de todos os naipes, todas as vertentes. Mas a primeira foi no casamento, onde a mãe dele pede para ele dar um jeito na água lá, fazer virar vinho. Mas aí veio a parte mais importante, que era a parte do testemunho, que é a parte do martírio, da dor e do sofrimento. E por que foi a parte mais importante? Porque foi ali que ele demonstrou para todos o que seria ser cristão. Porque é muito fácil vir à casa espírita, fazer uma oração, entrar num quarto com mais 3, 4, 5, 6, 10, 20, estender a mão na cabeça de vocês e dar paz. Mas testemunhar é outra conversa. Tanto que antes do momento ele pede ao Pai: afasta de mim esse cálice. E aí ele já reconhece logo em seguida: não, Senhor, não. Faça sem mim a vossa vontade. Ou seja, ele veio para aquilo e aquilo ele teve que enfrentar e enfrentou. Por isso que ele é considerado por todos, indistintamente, como o maior pedagogo, o maior cientista, o maior religioso. Ele é o maior em tudo. Porque ele não tem imperfeições. Porque ele não só falava, igual o folharinho que vem aqui, fala, sai de fora, faz tudo ao contrário. Ele falava e exemplificava dentro dos conceitos que ele trouxe como sendo o caminho, a verdade e a vida. Mas eu não vim aqui para falar do testemunho dele. Eu vim aqui para falar das mulheres que ele teve, que também são pessoas que deram um testemunho maior. Sabemos que quando ele começou a peregrinação dele aqui na Terra, seu ministério público, ele escolheu dentre as pessoas 12 homens, nenhuma mulher. Deve ter tido os motivos dele, já que as mulheres nada são. Coloco no presente. Porque se a gente falar que vocês são, sem ser vocês serem, e nós já passamos rastreando em nós há muito tempo, então nós estamos perdidos. Então nós continuamos falando que vocês não são. Mas vocês já estão, anos luzes na nossa frente. Ele chamou 12 homens. Por quê? Porque justamente ele sofria a influência patriarcal hebreia daquela época, como é até hoje entre os ortodoxos. Os varões primeiro. E vocês, muito espertamente, mulheres, deixam a gente ir na frente, esse é a pessoa mais importante, vai. E a gente se enche todo, né? Pensa que é mesmo, tadinho de nós. Mas não vamos chegar lá. Mas, os evangelistas registram que ele andava acompanhado de mulheres. Muitas das quais foram atraídas por suas palavras, outras porque lhe mereceram a atenção e dele receberam a cura de enfermidades físicas e espirituais. Em Lucas 24, 22, nós encontramos assim, mas também dentre os nossos, algumas mulheres nos extasiaram. Pois bem, no momento mais doloroso dele e dos que o conheciam, que era o momento da crucificação, Jesus não tinha ao seu redor os 12 apóstolos. Só um dos apóstolos e nenhum dos muitos varões que ele socorreu.
E ele socorria muita gente, milhares de pessoas. Na primeira multiplicação dos pães e do peixe lá, todos os evangelistas relatam que era em torno de 5.000 pessoas. Na segunda multiplicação, já Marcos e Mateus falam em 4.000 pessoas. Isso há 2.000 anos atrás. E volto a frisar, sem rede social, andando no chinelão. Consta que ele andava em torno de 35 quilômetros por dia. Quando ia de uma cidade a outra, era isso que ele fazia. Então, ele andou num raio, que se diz, de 200 quilômetros, no período de 3 anos. Ele atingiu milhares de pessoas, dezenas de milhares. E na hora da morte, não estava só um dos apóstolos, e nenhum desses que ele ajudou socorreu. Lá, porque eles eram temerosos, se esgueidaram, seja pelos corredores, pelas vielas do palácio de Pilatos, ou até mesmo pela rua, pelas vielas da Via Crucis. Pedro, surpreendido, negou o mestre, como o próprio mestre disse que aconteceria. Judas, enlouquecido de arrependimento, já tinha tomado o caminho da mais dramática resolução, que lhe custou séculos de sofrimento, até ser resgatado do Vale dos Suicidas por aquela mulher bondosa que o acariciou como se acaricia um filho, e frente à indagação dele próprio, Judas, no desditoso, sobre quem se importava até o ponto com a sua sorte, ou a sorte de um desgraçado, e desgraçado aqui não é palavrão, desgraçado significa sem a graça divina, ela então respondeu com todo carinho materno: eu, Maria, mãe de Jesus. Pois bem, abro um parênteses aqui bem rapidamente, senão o tempo não dá. Com relação à morte de Judas, não há consenso, viu, gente? Eu lembro quando era moleque uma vez, a gente amarrou um boneco no poste, deu paulada nele, pedaçou, coitado. Mas então, coitado de nós, né? Aí o que acontece? Há uma corrente que fala que Judas se enforcou e há uma que diz que ele não se enforcou. André Marosso, inclusive, tem uma parte no YouTube, num debate que tem pergunta e resposta, ele fala muito bem, com um cabedal enorme que ele tem, né, sobre o assunto. Mateus diz que ele se enforcou. E eu vou ler para vocês. Mateus 27, do 3 ao 10. Então Judas, o que o entregava, vendo que Jesus fora condenado, arrependendo-se, devolveu as 30 pratas aos sumos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei entregando sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. Arremessando as moedas ao santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus falando. Os sumos sacerdotes, tomando as pratas, disseram: não é lícito lançá-las no Corbã, Corbã no local onde se depositava as dádivas, as graças, visto ser preço de sangue. Elaborando um plano, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério dos estrangeiros. Por isso, aquele campo foi chamado Campo de Sangue, até hoje. Então, cumpriu-se o que foi dito através do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias disse assim: tomaram as 30 pratas, preço do precioso. Precioso está na letra maiúscula, que o precioso significava Jesus. Daquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme ordenou o Senhor. Porém, no Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, já é diferente a versão. Está em 1, do 12 ao 26. Então regressaram para Jerusalém, a partir do monte chamado das Oliveiras, que está próximo de Jerusalém,
o caminho de um sábado. O caminho de um sábado para eles era no máximo 1 quilômetro que eles poderiam percorrer, porque o sábado para os hebreus tem que ficar dentro de casa, jejuando, aquelas coisinhas tudo, certo? Pois bem, o caminho de um sábado significava 1 quilômetro no máximo. Aí não era crime para eles. Quando entraram ali, subiram à parte superior da casa, onde permaneciam tanto Pedro quanto João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles estavam perseverando unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos irmãos, havia uma turba de nomes no mesmo lugar de aproximadamente 120 pessoas. Quer dizer, Jesus tinha sido crucificado e eles estavam reunidos perseverando, estavam juntos dando força à mãe, aos irmãos, e ficaram nessa casa, certo? E Pedro se levanta e diz: varões irmãos, era necessário cumprir-se a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que se tornou o guia dos que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e obteve a porção deste serviço. Pois ele adquiriu um terreno, olha só, pois ele adquiriu um terreno do salário da injustiça, e precipitando-se, arrebentou-se ao meio e todas as suas entranhas se derramaram. Ele não se enforcou. Ele comprou um terreno onde havia então uma elevação e de lá se jogou. Então não há consenso, não importa essas questões, nós veremos mais questões aqui de falta de consenso. O que importa sempre são os ensinos do Mestre Jesus. Aquela parábola do Atos dos Apóstolos é curiosa porque eles seguem, eles vão eleger o sucessor de Judas. Eles escolhem um outro apóstolo para acompanhá-los como 12º. Pois bem, em torno da cruz no Gólgota só estavam, além de João o evangelista, Maria Santíssima, né, a mãe de Jesus, Maria de Cleófas, que era a tia de Jesus, e a Maria de Magdala. Eram as que o seguiram ao longo de sua vida de pregação, servindo com seus bens, e outras que subiram com ele a Jerusalém. Essa questão de seus bens também, uma versão da Bíblia belga, versão dos monges Maredsous, eles falam muitas outras mulheres, né, que o assistiram com seus bens, com suas posses. Já Haroldo Dutra, na tradução do Evangelho, ele fala que serviram a ele com seus bens. Essas diferenças de palavras a gente vai encontrar sempre entre os próprios evangelistas, mas não é motivo para a gente descrer, pelo contrário, para a gente pesquisar e aprender. Então, ao chorarem aos pés do Mestre Jesus, lá no Gólgota estavam as Marias de Nazaré, a de Cleófas tia e a de Magdala. Esta que é tida por alguns, errônea ou pior, maldosamente, como dedicada amante. Quer dizer, quando eu ouço isso, e eu não sou cristão, viu gente? Eu passei a cristão, vou precisar de 1.500 vidas ainda pela frente. Entenda o que eu vou falar. Mas falar que Jesus precisava ter amante é de doer. É triste ouvir uma coisa dessa, a gente ouve isso de cristão. Nós estamos falando de um cara que há 2.000 anos atrás, a ciência fala que ele tinha em torno de 40 bilhões de anos. Vem de volta Pereira Franco e faz uma palestra, faz um estudo e fala assim: eu no começo da doutrina, eu tinha aqueles problemas, né, genésico, por causa da idade, aí o Espírito passou e falou assim: ó, mentaliza, feijõezinhos brancos subindo da área genésica para o coração e para a mente. Isso foi falado para Divaldo, que não tem muito mais tempo que a gente não.
Agora estamos falando de Jesus, 40 bilhões de anos, o cara que criou nosso sistema solar. Nós vamos falar que o cara precisava de amor humano, sexo. É duro, hein? É duro ouvir isso da boca de cristão. E ainda com maldade. Porque essa moça foi um exemplo de cristianismo. Ela pode ter tido lá um caminho errado, problema dela. Problema dela, todos nós temos caminhos errados. O importante é levantar e não errar mais. Então quando a gente ouve falar que ela foi amante de Cristo, fizeram até um filme aí, né, famoso, que tem um cálice sagrado lá. Código da Vinci. Tom Hanks, esse aí, Código da Vinci. Para, gente, para. Nós estamos falando do ser maior que nós tivemos a oportunidade de ir na Terra. Teve Buda, teve, fantástico, maravilhoso, mas não é Jesus. Teve Zoroastro, teve Gandhi, Matereza, todos exemplos maravilhosos para a gente. Agora nós estamos falando de Jesus. O que mais que a gente quer? Pois bem, em meio àquele doloroso quadro no pensamento da mãe, certamente passava o quadro da crucificação, ela aos pés de Jesus, né? Passava a lembrança do filho quando ainda criança, brincando com seus primos, já adolescente, auxiliando o pai na carpintaria, ou até mesmo discutindo as leis com os doutores das leis lá no templo. Certamente passava por seus pensamentos as peregrinações do filho já adulto por toda a Galileia, consolando aflitos, libertando obsessos, levantando paralíticos, limpando leprosos e ensinando a boa nova do reino de Deus. No entanto, dos milhares anônimos que dele receberam o beneplácito das suas mãos, o concurso consolador das suas palavras, o elixir santificante da ternura, nenhum ali se encontrava aos pés da cruz para ver a sua dor de mãe. Ao lado dela estava outra figura feminina, Maria de Cleófas, mulher de Alfeu e tia de Jesus. Esta era a mãe de Judas Tadeu, Tiago Menor, José e Simão, os primos com os quais brincava Jesus na infância. Ela, que como tantas outras mulheres, acreditou no sobrinho e o seguiu, ministrando-lhe recursos materiais para garantir o êxito da sua missão. Porque, gente, Jesus não trabalhou. Ele ia viver do quê? Comer do quê? Dormir aonde? Qual que era o padrão? Mandava Judas, que era o tesoureiro. Ô Judas, nós estamos aqui em São José, amanhã nós vamos estar em Capiratiba. Você vai hoje para lá, já ver se arruma um lugar com alguém lá, para ficar mais barato para nós e tal coisa. E Judas ia. Depois iam eles. Eles precisavam se manter. Eles precisavam comer. Era natural que tivesse quem os ajudasse a subsistir. Como hoje qualquer entidade religiosa precisa ter quem a ajuda a subsistir. Senão não vive. Não era diferente lá. O curioso é que nos estudos a gente encontra muito o apoio das mulheres. Até mesmo nessa questão financeira. Pois bem, a outra figura feminina destacou-se dentre as várias que tiveram coragem de seguir o mestre até o instante último, era Miriam de Magdala, ou Maria de Magdala. Ela que, aquinhoada com os bens materiais, vivia a vida festiva dos prazeres, pois era cortesã e como tal vivia distante da simplicidade e da humildade pregada pelo mestre. Mas não, friso, mas não amante, como muitos equivocadamente pensam. Ela que, atordoada por 7 espíritos malignos, foi libertada pelo mestre e, mostrando-se reconhecida, renunciou à vida festiva para entregar seu tempo em acompanhar o meigo Rabi da Galileia, a quem passou a amar com um amor puro e verdadeiro, como ensinado pelo próprio Mestre Jesus, a ponto de colocar a sua vida e seus bens à disposição do ministério dele, seguindo-o com toda a sinceridade e dedicação que jamais foram vistos até então. Ela era poderosíssima,
Nas pesquisas que a gente faz, encontra no YouTube, encontra em outros escritores, ela era financeiramente demais. E a sociedade a respeitava muito, porque a casa dela era muito bem frequentada. Até romanos frequentavam a casa dela. E muitas decisões políticas eram tomadas dentro da casa dela. E nota bem, essa mulher começou a se sentir atordoada, atormentada, e fez um comentário com alguém. E esse alguém falou de Jesus para ela. Ela não deu pelota. Depois Jesus veio próximo à cidade dela. Estava distante só do lago que atravessava, e era em torno de meia hora atravessando o lago. Chegou para ela e falou: ó, o tal Jesus está lá. Ela saiu, montou no barco, foi lá para uma única conversa. Uma única conversa fez essa mulher se transformar em cristã. Ela abandonou tudo. Dizem até alguns, quando ela voltou para casa, ela pegou os móveis, perfumaria que ela tinha, que era caríssimo, joias, cortinas, jogava pela janela. Aí algumas pessoas a seguraram, controlaram, depois ela voltou a Jesus, passou a seguir Jesus e realmente ajudou ele financeiramente nessas andanças dele. Não foi aceita pelos apóstolos, não foi. Há uma passagem que trata muito bem isso. Ela chega para dois apóstolos e fala assim: eu posso ir com vocês? Fala: você conosco? Não. Apóstolos. Estão entendendo? Não era do povo, era quem já estava andando com Cristo e já tinha aprendido. Jesus, quando ressurgiu então no terceiro dia de sua desencarnação, apareceu primeiro para Maria de Magdala. E o fez certamente porque ninguém como ela cometeu tamanha violência contra si, deixando o conforto da vida abastada de mulher rica e bem posicionada no meio social, para seguir e servir a quem muitos chamaram de louco. Porque ele vergastava os viciados costumes hebreus, afrontava os sacerdotes, pregava nas sinagogas contra a lei de Galião, amava abraçar os leprosos e desditosos, andava acompanhado de gente de má fama e falava até com prostitutas, além de salvar a mulher adúltera. Então ele era mesmo que não prestava. Mas ele tinha que dar esse choque. Ele tinha que fazer tudo isso, para que o povo entendesse que aquele Deus que eles estavam procurando servir não era daquela forma. Sem dúvida, Maria de Madalena se credenciou a merecer o amor puro de Jesus, em retribuição ao amor puro que ela lhe dedicava, a ponto de provocar ciúmes nos apóstolos, e provocou mesmo, e talvez daí fazer surgir as maledicentes sugestões de ter havido união conjugal entre o mestre e a verdadeira discípula. Há um relato que quando ela volta à casa onde eles estavam reunidos, para falar que ele tinha ressuscitado, ele apareceu, um dos apóstolos, que eu me recuso a falar o nome nesse momento, diz assim: mas aparecer para você? A aprovação do pronome já basta, mas ele completou a frase: apareceria para nós primeiro, que somos seus apóstolos. Isso é história. Para vocês verem o quanto essa mulher sofreu, até no meio onde ela optou trabalhar e servir. Ela, que não se preocupou em saber o que pensariam de si ao constatar tamanha dedicação. Ela, que formosa, dizem que ela tinha uma beleza fantástica, maravilhosa, né? Bela demais. Não se preocupou com sua própria saúde e beleza, posta em risco quando se aproximava dos enfermos largados pela lepra, aliviando o sofrimento do próximo, exatamente como recomendava o luminoso Mestre Jesus. E ela acabou leprosa. Humberto de Campos diz que ela percebeu uma mancha rosa violácea, não sei, pegou um galinho de árvore, cutucou, não sentiu nada. Ali era o início do sofrimento, teoricamente, final dela, o passo maior do testemunho que ela teria que dar. Todavia, há uma mulher também muito fiel e seguidora do Cristo, que fez mais do que Maria de Magdala. E olha só como foi colocado aqui: e muito mais do que todos os apóstolos juntos, por ser dotada de uma coragem moral, uma certeza inquebrantável e uma confiança inabalável no Cristo.
Trata-se da mulher que apenas o Evangelho de Lucas, em 2 únicas passagens, se refere como chamada Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes Antipas, na cidade de Cafarnaum. Na primeira passagem, Lucas 8:3, ele se refere a ela como uma das mulheres que, curadas por Jesus, o seguia e o servia com seus bens. Na segunda passagem, também Lucas 24:10, refere-se a ela como acompanhante de Maria Madalena, Maria de Cleófas, quando se dirigiram ao sepulcro, encontrando o vazio. Aqui mais um contrassenso aqui. João, em 21, fala que foi só Maria Madalena, lá no sepulcro. Não acredito. Não creio. Já Mateus fala que foi Maria Madalena e outra Maria. Já Marcos fala que foi Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. E Lucas fala que foi Maria Madalena, Joana e a Maria, mãe de Tiago. E pode ter tido outras. Pode ter Salomé junto, pode ter de 4, 5, 6, vai saber. Não importa. O que importa é que elas foram lá para preparar o corpo do Cristo, com perfumes caríssimos. E era um hábito de se fazer. E eles não encontraram. Ela acabou encontrando depois um que ela pensava que era o jardineiro, que tomava conta dele, depois viu tudo luminoso e entendeu que era o mestre dela, que era Jesus. Pois bem, um só evangelista fazendo 2 ligeiras e insignificantes referências a um espírito destemido, valente, de conduta íntegra, pura, incorruptível, que quase passa despercebido na história do cristianismo antigo. Humberto de Campos nos resgata essa história nos estudos que fez das passagens da vida do Cristo, não relatadas nos evangelhos, e que ele expôs no livro A Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier. Ele relata que, entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Sim, porque ela era a mulher de um procurador, de um intendente, né? Do Herodes. Então o cara era top de linha, tinha todas as regalias, obviamente vivia muito bem, né? Mas tudo isso vai virar de ponta cabeça na vida dessa mulher. Tal cidade, Cafarnaum, berço de interesses vitais de pescadores e comerciantes, tinha grande importância para as regiões da Galileia e Pérea, governada pelo tetrarca Herodes. E por isso, o administrador, intendente, cada tradutor coloca um termo, né? Um administrador, outro intendente, outro procurador, Cusa, gozava de privilegiada posição política e econômica, revelando-se francamente contrário à doutrina daquele mestre, seguido pela sua esposa, que pregava a humildade e a simplicidade. Ou seja, ele tinha conhecimento que a esposa Joana seguia ao Cristo, mas não aceitava. E continua Humberto de Campos a narrativa. No encontro que teve com Jesus, Joana, na casa de Simão, Joana foi orientada pelo mestre a segui-lo à distância, servindo-o no próprio lar, a começar pelo esposo, que tinha graves vícios e desrespeito ao santuário doméstico, a quem deveria, por ter prejudicado em vida anterior, em Roma, amar como um filho. Ou seja, o Cusa não prestava, era porcaria. Não sei se hoje já pegou o caminho ou se está no nosso meio ainda como porcaria. Lá ele não prestava. Mas por quê? Porque ela havia arrebentado com a vida dele na vida anterior em Roma. E por isso Jesus fala para ela: você vai me servir à distância. Você vai servir a mim no seu lar, a começar pelo seu esposo. Aprender a tratá-lo de forma humana, caridosa. E é difícil, muito difícil.
Longe de aprisioná-la ao seu séquito, Jesus traçou-lhe um roteiro de conduta que permitiu que ela vivesse resignada o resto de sua vida, suportando um marido incômodo, do qual mais tarde houve um filho, e Jesus apenas lhe recomendou: vai, filho, ser fiel. Aqui 2 parênteses. Questão de um filho. Isso é Humberto de Campos que fala. Porém, Divaldo, Haroldo Dutra e outros oradores falam que ela teve 2 filhos. O próprio Divaldo fala dessa forma, o que Haroldo também confirma. O filho que morreu ao seu lado por ocasião do grande martírio com Joana de Cusa é Nilson de Souza Pereira. Eu era o outro filho que permanece desconhecido, o filho mais velho. Posteriormente, quando ela se reencarna, usando a indumentária de Clara de Assis, eu me encontrava entre os discípulos de São Francisco. Tive, segundo ela, a oportunidade de conhecer São Francisco pessoalmente, como também de conhecê-la, recebendo de ambos o amparo para a volta definitiva ao cristianismo. Isso está em Depoimentos de Divaldo Pereira Franco, na página 69, primeira edição, no ano 2012. Como eu disse, Haroldo Dutra segue essa linha. Encontrei várias palestras de pessoas diferentes no YouTube. Segue essa linha. Diferente do Humberto de Campos, que fala que ela teve um filho. Os 2 filhos seriam, então, Divaldo Pereira Franco, lá, e Nilson de Souza Pereira, aqui. Nilson de Souza Pereira e Divaldo Pereira Franco foram parceiros nessa atual vida quando fundaram o Centro Espírita Caminho de Redenção no dia 7 de setembro de 47. E no dia 15 de 8 de 52, criaram o braço social, que é a Mansão do Caminho. Nilson já desencarnou. E segundo relatos, Nilson só superou o trauma do fogo nessa atual vida. E a Joana de Cusa é a Joana, né? Ele morreu junto com a mãe no ano de 68. Não é 1968 não, 68 mesmo. Como nós vamos ver agora aqui. Certo? Mas há um outro ponto que eu quero tocar. Por que Jesus não quis aprisionar Joana com ele? Jesus sempre aprisionava todo mundo. Quando aquele jovem foi procurar por ele lá, o jovem disse: o que você fazer para ter a vida eterna, cara? Aí ele veio e falou assim: ó, tem as leis, cumpre as leis. Ah, mas isso eu faço desde a minha... E Jesus, olha como é que Haroldo coloca no Evangelho. E Jesus, fitando-o, o amou e lhe disse: vai, vende tudo, dá aos pobres, tem um tesouro no céu. Vem e me segue. E ele nem terminou a frase, porque o jovem, pesaroso, porque tinha muito, caiu fora, foi embora. E quando o Haroldo coloca assim, fitando-o, fitando, ele define assim, ó, fixando os olhos, focando, olhando incisivamente, minuciosamente, pormenorizadamente, atentamente, penetradamente. Jesus percebeu que aquele irmão não estava pronto ainda para seguir. Deixou ir embora. Quando Jesus começou a sua peregrinação, que ele saiu para as praias lá andando, estava lá de boa, aquele roupão, igual hippie, né? Cabeludão, barbudão, roupão, sandalhão na areia, amor. Aí ele viu o Pedro e o André puxando a rede, lá o Nanzinho que já tinha pescado, né? Estava ajudando o pai. Ele falou assim: vocês dois aí, pega a mão disso aí, cara. Vem atrás de mim, ó. Vinde após mim, vos fareis pescadores de homens. E os dois, parecia que dopado, meu, largaram tudo e foram atrás do cara. Não falaram nem tchau pro pai. Mais na frente, na mesma praia, estava o André, o Tiago e o João, os irmãos, filhos de Zebedeu. Ele falou a mesma coisa, e os dois abandonaram. Esse Jesus era um corrompedor, ele corrompia os caras só com a fala. Ele queria ter todo mundo lá dele. Por que ele não quis ajudar? Porque ele sabia quem era Joana. Ele sabia que ali habitava um espírito elevadíssimo, uma nobreza espiritual tamanha, que não precisava estar na barra da saia dele para aprender. Tanto que em uma única conversa: vai, filho, ser fiel, cumpre o teu dever no teu lar. É
isso. Na década de 80, aqui no André Luiz, quando ele estava lá ainda, um casal nos procurou e começou a frequentar. Aí a mulher não gostou. Voltou para o catolicismo. Perfeito. O marido continuou. E continuou um bom tempo. Aí um dia ele veio até nós. Ó, eu vou ter que deixar. Por quê? Ah, porque criou problema em casa. Minha mulher não aceita. Mas vai embora mesmo. Você tem que ver com ela. Não é com a religião. Você tem que ver com ela, em paz com ela. Ela é a tua carnalidade, vai lá. Então feliz até hoje, graças a Deus. A religião, nesse caso, poderia causar uma separação. E religião não é para isso. A religião é para unir. Infelizmente, há irmãos nossos lá, os islâmicos, estão matando os outros ainda. Estão atrasados. Mas vai fazer o quê? Eles vão chegar num ponto ainda de entendimento. Mas é isso que Jesus entendeu. A Joana de Cusa era espírito já de alta capacidade espiritual, como nós vamos ver o testemunho dela. E quando o marido, então, sobrecarregado das funções, Joana achou-se sem recursos para criar os pequenos filhos. Esquecendo o conforto da nobreza material que ela tinha até então, Joana dedicou-se aos filhos de outras mães. Ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que o seu filhinho, seus filhos tivessem pão. E nesse afazer tornou-se serva em casa de família abastada, que se transferiu para Roma, levando eles juntos. E no ano de 68, no luminoso dia 27 de agosto, já idosa e com os cabelos levados, foi levada com o filho moço, mais 500 pessoas, ao circo romano, em que os cristãos das primeiras horas eram martirizados. Amanhã faz ano, então? 27 de agosto? É? 27 de agosto, isso? E prossegue Humberto de Campos. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. E havia um executor de ordens do império que gritava para todo mundo: abjura, quer abjurar? Se cara fora, se eu tivesse lá e devo ter estado, eu abjurei. Que Jesus, o quê, meu? Eu estava passando lá, me pegaram, eu nem conheço esse povo, vamos tirar daqui, ó. Será que eu vou morrer queimado? Vou ficar lá amarrado no poste com um tigre e vir me comer? Qual é? Não, Jesus vai me entender. Fico mais um tempo aqui, uns milhões de anos para aprender e tal. Não tem problema, comer um dia, vou virar com o Julião, não dá. Então esse cara estava gritando: abjura, abjura. Mas a velha discípula, que como ninguém compreendeu o verdadeiro sentido do apostolado cristão, manteve-se em silêncio. Então, o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nós perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Ó, Jó passou por essa situação também. Está lá no Velho Testamento. Perdeu tudo. A mulher de Jó fala para ele: larga esse teu Deus, já botou nós na miséria, nós vamos morrer. Não larga. Isso chama-se personalidade, caráter. Não é ser teimoso. É com base, com fundamento. Porque se não tiver base, fundamento, a gente é ruim. É diferente. Aí eu sou cristão, eu vou no médico e falo: você está com câncer, eu saio de lá e me jogo na frente de um caminhão. Não sou cristão, nunca fui, eu era uma mentira. Aqui não, o Jó trucou. A mulher falou: não, não vou. E ela também falou, mesmo vendo o filho açoitado, cortado, ela não sentiu. Ela falou assim: nossa, mas que mãe desnaturada. Não é questão de desnaturada, é questão de crença, de fé verdadeira. E os gritos continuavam: abjuram, abjuram! E os gritos lancinantes do filho caem em seus ouvidos como um verdadeiro azorrague trançado de lâminas metálicas a açoitar suas costas e como espada afiada a transpassar o seu peito de mundo. Pela primeira vez, dos olhos da Marte corre a fonte abundante de lágrimas. Joana, quero falar um negócio aqui para vocês. Esse negócio aqui, azorrague, isso não é meu. Isso é de quem escreveu isso aqui. Tá?
que é um co-irmão nosso, que já não faz parte mais desse mundo físico, que chama Vladimir Vizamassá. Bem? Pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre a fonte abundante de lágrimas. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo das primeiras horas, as horas de felicidade, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo que levou à sua desesperação e morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, com a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre na casa de Simão Pedro a lhe dizer: vai, filho, sê fiel. Tomada de uma força sobre-humana, Joana rompe o silêncio e diz: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício, o testemunho. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E aqui é importante dizer isso. Felicidades transitórias do mundo. Não existe, gente. Ninguém na Terra que é feliz o tempo todo. Pare de acreditar nas novelas que passam na televisão, pelo amor de Deus. Não existe isso. A felicidade aqui é momentânea, é temporária. Ó, você fica feliz quando pede a moça em namoro e ela aceita. Você solta foguete, né? É uma beleza. Ela gostou, tal. Daí um mês vocês estão brigando. Tá partindo para outro. Mas teve aquele momento de felicidade. Temporária. Pede casamento, aceita. Festança, quem pode faz festança. Enche o bucho de todo mundo que vai sair de lá falando mal, viu? Viu que esse alguém estava ruim, que trouxe não sei o quê. Não façam isso, viu? Pega o dinheiro e viaja. Vai embora, passeia. Larga a mão de encher o pandu dos outros para depois ficar xingando vocês. E vai falar na vida de vocês: olha, tá uma delícia, tá uma graça. Aí vira e fala: nossa, que desgraça que era isso. Vocês vão ver. E do vestido da amiga? Você viu o vestido dela? Colocou lá, ela assim: nossa, linda! Que modelito! É, vocês vão esperar. Vai passar o dia pra vocês verem onde vocês vão chegar. Momentos de felicidade. Entra na faculdade, é uma festa. Se forma, outra festa. Aí vai começar a luta. Então, felicidade constante, eterna, não existe aqui. Aqui não é para isso. Aqui é provas e expiações. Aqui é para morder a língua, é para chutar a quina da mesa. É para isso. Não é para outra coisa. Tem gente que acha que está aqui só para feriadão prolongado. Santos, feriadão prolongado, Guarujá. Gente, põe o pé no chão. A nossa doutrina está lá no Evangelho e no Espiritismo. Por causa de 5, 10 minutos de prazer, a gente joga a vida fora. Eu quero tanto isso, quero tanto isso. Não pensa, vai, mata o outro para ter o que é do outro. Jogou a vida fora. Por quantas vidas? Por quantas vidas? Deixou de ser fiel à sua companheira, ao seu companheiro. Mas é o Apolo, é o Adonis. Não sei quem. Por causa de 5, 10 minutos. Enterra a vida, depois 100 vidas, 1000 vidas, num lamaçal, reencarnando, e não se acerta mais. Olha lá o livro Renúncia, da Alcione, que veio para ajudar o coitado, e deu burro na água. Vai vir quantas vezes para ajudar o coitado? Entendam, nós estamos aqui para enfrentar limitações. Quais são as nossas limitações? Os nossos erros. Egoísmo primeiro, pai de todos. Aí vem o orgulho, vem a vaidade. É isso aí. Temos que vencer isso. Ponto. Só isso. Aí ela disse então para o filho isso: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E vocês vão ver a frase final dela. E quando um dos verdugos que atearam fogo ao corpo da Marte de seu filho indagou-lhe se o mestre dela
apenas a ensinar a morrer, ela respondeu com galhardia, embora já sem forças até para murmurar. Não apenas a morrer, mas a também vos amar. Já imaginaram quem era esse Espírito? Por isso Jesus não precisou prendê-lo ao seu séquito. Sem andar com Jesus, olha o testemunho dessa mulher. Esta frase demonstra a vitória da alma sobre a matéria. É o testemunho por excelência do amor sobre o mal recebido. Espero que todos nós estejamos nesse ponto da Joana, viu? E foi quando Joana sentiu tocar-lhe o ombro, a mão suave de Jesus. E ouviu-lhe a voz docíssima dizer-lhe: tem bom ânimo, Joana, eu aqui estou. Pois bem, esse espírito sem temor, de conduta íntegra, incorruptível, até mesmo diante da dor, não desistiu nem de nós, nem de Jesus. E dando provas da fidelidade a Jesus, seguindo o propósito cristão de servir a Deus e ao próximo, como Jesus serviu, eis que Joana retorna ao palco da encarnação muitas outras vezes. Em 1192, alguns autores falam 1192, que é quando a irmã Clara nasceu. Outros falam por volta de 1200. Reaparece nas vestes de uma monja. Então, uns autores falam que era possivelmente Clara de Assis, outros já confirmam, como o Divaldo confirmou, né? Ela teria sido Clara de Assis. Para estagiar ao lado daquele que foi considerado o irmão da natureza, a fim de viver com simplicidade o Evangelho de Jesus. E retornou ao plano espiritual em 15 de agosto, igual o Pudim aqui, né? Só que de 1253. Mais adiante, em 1651, renasceu na cidade do México, na pequenina cidade de San Miguel Nepantla, com o nome de Juana de Asbarra e Ramírez de Santillana. Gostaram? Eu fiz curso de espanhol assim à distância. E 3 meses e meio para ler. Juana de Asbarra e Ramírez de Santillana. Aos 3 anos de idade, por conta própria, ela procurou a mestra, a professora da irmã, que era um pouquinho mais velha, e falou para a mestra: ó, minha mãe mandou você dar aula para mim. Mentira, não tinha mandado nada. Olha que menina, com 3 anos de idade. Tá? E ela começou a aprender. Aos 5 anos, ela começou a fazer versos. Aos 6, dominava perfeitamente o idioma pátrio, além de possuir habilidades para a costura. E isso acabou fazendo com que ela recebesse o convite de um marquês de Mancera, que desejava criar no México uma corte igual às tradições europeias, né? E aí convidou a menina para ir morar com a esposa dele, para ser dama de companhia. Isso ela tinha em torno de 12, 13 anos, né? E já na capital, então na corte, aos 12 anos ela aprendeu latim em 20 aulas. 20 aulas. Eu preciso de trocentas vidas para aprender latim. E português sozinho. Eu até hoje não sei português. Oi, gente, eu tive aula com a professora Odete, professor Márcio Lauria. Isso é uma lástima em português. Vai fazer o quê? Outras vezes a gente aprende. Aos 15 anos, por vontade, então, porque explicar isso, lá na corte, esse conde aqui, esse marquês, fazia muitas festas, e obviamente rei, vice-rei, todo mundo lá ia lá, os puxa de sempre, diferente do que Jesus falava: quando for dar uma festa, convida os pobres e os estropiados, nem quem pode, não quem possa te chamar de volta. Então, o vice-rei a conheceu e ficou famosa, porque ela era muito menina e tinha uma conversa assim profunda. Ela falava de assuntos profundos. Então o vice-rei um dia submeteu uma sabatina por 40 especialistas da Universidade do México, isso quando ela tinha 15 anos, respondendo durante horas ao bombardeio de perguntas dos professores sobre os mais diversos assuntos, até que foi aplaudida por todos. Aos 16 anos, ela resolveu ingressar no convento das Carmelitas Descalças, mas não suportou a rigidez ascética, indo então para a Ordem de São Jerônimo da Conceição. A rigidez ascética é aquele negócio,
você fica colocando coisa para sofrer, para doer, fazer jejum. Se martirizando. Né? Martirizando. Então ela era muito menina, não... Aí ela passou para outra ordem que era mais branda, mais calma, né? E nessa ordem ela pôde se dedicar às letras, à ciência. Foi quando tomou o nome de Sor Juana Inês de la Cruz e viveu cercada de livros, instrumentos musicais científicos, estudando e escrevendo poemas, ensaios, peças religiosas e música sacra. É que era uma pessoa que tinha muito tempo na vida, para trabalhar, não ficava lá fazendo tudo isso aí. Como em 1690 aceitou comentar o sermão do mandato pregado pelo padre Antônio Vieira na Capela Real, lá no México, dele discordando e produzindo alentado documento em que desfilou seu ponto de vista teológico, acabou por merecer receber a censura do bispo de Puebla. Embora o padre Vieira aqui, já na Bahia, tenha lido a carta de Juana e não tenha se defendido. Mesmo porque, em seu comentário, ela defendia o direito das mulheres se dedicarem às atividades intelectuais como forma de melhor entender e servir a Deus. Olha que absurdo. Ela fez essa defesa e ainda sofreu pena por isso. O que ela estava fazendo lá que nós espíritos conhecemos bem? O princípio da fé raciocinada. Porque só os homens podiam ter, as mulheres não. Olha que absurdo. Então ela defendeu, não, nós podemos ter esse direito também de ler as obras, os evangelhos, pensar, falar. E de pensar, de produzir o nosso pensamento e falar, expor. Tem não. Primeira feminista, hein? Só vai ver aqui agora. O que deu isso? O escritor e crítico Alberto Salceda afirma que o documento censurado pelo bispo se tornou, e é hoje, a Carta Magna da Liberdade Intelectual da Mulher Americana e se encontra na ONU. O bispo lá condenou ela. Fazer o que, né? Ela afirmava que é pela compreensão que o homem é superior aos animais. E vocês, mulheres, não podiam compreender. E vocês, mulheres, ainda hoje não podem compreender. No mundo islâmico não pode. A mulher tem que andar atrás do marido lá 5 metros, com aquela pano preto na cara, não pode fazer nada. Olha que absurdo. Nós estamos no século XXI. Eles estão lá no 5.000 e tanto lá para trás, eles são entre Maomé, lá. Como é que a gente vai mudar esse planeta, fazer transição? É de um. Não adianta sair um gritando aí para o mundo, eu vou mudar, eu sou Jesus. Não. Muda você. Mude você. Não tente mudar nem o teu marido, nem a tua esposa, nem o teu filho. Mude você. Vai dando exemplo, mas mude você. Já basta. Em 1695, depois de renunciar às suas atividades seculares e vender os 4.000 volumes de sua biblioteca, seus instrumentos musicais e científicos, conservando apenas os livros de devoção e entregar-se à mortificação ascética, aí sim ela passou para a mortificação ascética, socorreu seus irmãos religiosos durante uma epidemia de peste, tombando vencida aos 44 anos de idade, após a morte da última religiosa por ela assistida. Isso em 17 de abril de 1695. Passados 66 anos, só 66 anos, de seu regresso à pátria espiritual, retornou Joana de Cusa no dia 12 de dezembro de 1761 na cidade de Salvador, na Bahia, como Joana Angélica. Aos 21 anos de idade, ingressou no convento da Lapa como monja franciscana, com o nome de Sora Joana Angélica de Jesus. Em 1815, com 54 anos, tornou-se abadesa e no dia 20 de fevereiro de 1822, defendendo corajosamente a honra das jovens que ali moravam naquele convento, de um ataque de soldados portugueses que lutavam contra a independência do Brasil e queriam invadir o convento, obviamente para fins que não eram honestos. Ela foi trespassada por uma baioneta, vindo a desencarnar no dia seguinte. Por isso, foi considerada a mártir da independência do Brasil. E isso
20 de fevereiro de 1822. A independência só veio no dia 7/9 de 22. E quando as potências celestes se abalaram para a vinda do Consolador prometido, quando se preparavam os dias da codificação espírita, Joana, que assinou as mensagens, a paciência, item 7 do capítulo 9, e dar-se-á aquele que tem, item 15 do capítulo 18, sob o pseudônimo, isso do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o pseudônimo Um Espírito Amigo, planejou a reunião de antigos cristãos equivocados ligados a ela, na comunidade conhecida por Mansão do Caminho, situada em Salvador, na Bahia. No plano espiritual, esse espírito prossegue sua tarefa de servir ao Cristo, agora sob o pseudônimo Joana de Ângeles. Centrada a sua atuação na citada obra, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, que aliás vai sair o filme agora, né, que é para sair, o grande e notável espírito, que deu o maior testemunho de renúncia por amor ao ideal cristão, continua com seu objetivo, que ela mesma resume na seguinte frase: seguir as estradas da Galileia pelas imensas avenidas das modernas megalópolis do mundo contemporâneo. Seguir as estradas da Galileia, ou seja, seguir ao Cristo, porque ela seguiu essas estradas. Pelas imensas avenidas modernas, das modernas megalópolis contemporâneas, ou seja, hoje. Vencer os apelos rudes das paixões desregradas, desenfreadas, inferiores, porque paixão nenhuma é boa, é desequilíbrio. Constituem a prova testemunhal da união com Jesus, da impregnação de sua mensagem na vida. E finaliza dizendo: mantenhamos o indestrutível ideal e pensamento do Cristo no mundo, através da ação do bem sem limite, não importando quanto tempo passe e quanto sacrifício ainda nos seja exigido. Que possamos um dia afirmar a todos que nos cercam como ela o fez, com intrepidez, amor e carinho, em hora tão intensa e indescritível de dor, mas também a vos amor, para recebermos a dádiva de socorro como ela recebeu quando ouviu de Jesus em momento derradeiro de dor excruciante: tem bom ânimo, Joana, eu aqui estou, Jesus, o Cristo Consolador. Fiquem na paz de Deus, tenham uma semana maravilhosa. Se houver alguma dúvida, alguma questão que não ficou clara e eu souber responder, estou à disposição. Joana de Ângeles, para aqueles que não conhecem, psicografa através do Divaldo, é a mentora do Divaldo, e ela tem 16 obras psicológicas, né, que são voltadas à parte da